Olá, Baracato, com você, Sheik Rodrigo, nessas lições diárias, as reflexões, né? Tem um dito, não é dito do profeta Muhammad, não é hadith do profeta Muhammad, mas que as pessoas falam como se fosse dito do profeta Muhammad. E eu vou dizer por que as pessoas falam como se fosse dito, porque encontraram em algum livro. Por que isso é em algum livro? Porque alguém escutou isso de alguém, achou que foi o profeta Jesus que disse e registrou num livro. E aparece no livro e se espalha para todo mundo. Viu? Olha só, viu a importância da seleção do conhecimento, a pessoa saber o que está lendo, de onde está lendo, a origem, tudo isso. Olha a importância, a pessoa escutou um dito, uma frase bonita, ai que legal, é tão legal que eu acho que foi o profeta Muhammad que disse. Ele fala para os outros, chegou uma outra pessoa que gosta de ler, estudar, Sheik, que coisa bonita, quem é que disse? O cara não sabe nem onde que ele escutou, foi o profeta Muhammad que disse, ele foi lá, botou num livro, foi lá escrever um livro. Deixa outra pessoa, pega aquele dito no livro, põe num livro, aquele livro vira referência e se espalha. Se espalha. Daí chega até no Facebook, chega até os dias de hoje, chega até no Instagram até os dias de hoje, disse o profeta Muhammad. Não, o profeta de Deus não disse isso. Mas como que você sabe? Mas como é que você sabe que o profeta de Deus disse isso? Como que você sabe? Viu como é? A importância do conhecimento, cara. Um pouquinho, sabendo certas diretrizes, certos protocolos, certas regras do conhecimento, a pessoa vai longe. Vai longe mesmo, sabe? A pessoa vai longe. E se beneficia e beneficia os outros. Mas sem o conhecimento, a pessoa se prejudica e prejudica os outros, não é? O dito que eu ia falar é um dito conhecido que as pessoas falam. Procurar o conhecimento, nem que seja na China. Disse o profeta Muhammad, procurar o conhecimento, nem que seja na China. Não, o profeta de Deus não falou isto. Procurar o conhecimento do berço à sepultura. Não, o profeta de Deus não falou isto. São frases bonitas? São. São frases verdadeiras? São. Mas não é porque é bonito e verdadeiro o seu significado que o profeta tenha dito isto. Tudo aquilo que o profeta Muhammad disse é verdadeiro e seu significado é correto. Mas nem tudo que tem seu significado correto e verdadeiro que significa que o profeta de Deus tenha dito. Tá bom? Esse dito, procurar conhecimento nem que seja na China, esse dito veio depois, anos depois, que uma pessoa criou isto, falou isto, e depois alguém, no meio dos anos aí, disse que foi o profeta de Deus que disse, e outro foi lá, registrou e se espalhou. Agora o significado, se tiver um conhecimento benéfico, nem por mais longe que for, lá na China, eu tenho que ir lá buscar, busque e vai aprender. Eu tenho uma especialização na minha parte, na faculdade, na medicina, na tecnologia, e esse conhecimento detém a pessoas, a universidade, a faculdade, quem detém esse conhecimento está tão longe que está lá na China, o exemplo, não necessariamente na China, não é? Mas eu vou até lá, eu vou até onde tem o conhecimento, porque o conhecimento não vai até a pessoa que vai até ele. Esse é o significado, se isto fosse hadith do profeta, mas não é hadith do profeta, por isso o significado é verdadeiro. Eu repito, não é porque o profeta de Deus, não é porque o significado é verdadeiro, que necessariamente o profeta de Deus tenha dito, mas ele não disse isso, não tem cadeia de transmissão, não tem nenhum livro de hadith e sunna que está essa fala. O significado é bonito, procurar conhecimento, né? E outro dito atribuído ao profeta Muhammad que fala o seguinte: procurar o conhecimento do berço à sepultura. Não foi o profeta de Deus que disse. Não foi. Ahmad ibn Hanbal. Ahmad, que faleceu no ano 234 da Hijra, ou 224, não recordo agora, tá? Acho que 234 por aí, ou 24. Ele, com 70 anos de idade, ele anotava, ele estudava ainda com 70 e pouco, depois de ser o Ahmad. Juntou hadith, sunna, jurisprudência, tudo, depois de ser o Ahmad. Ele, com 70 e poucos anos, ele anotava e estudava. Onde ele ia, carregava o caderno de anotação e caneta. Caneta não é caneta Bic hoje. Imagina como é que era a caneta naquela época. Imagina alguém andar na rua com umas folhas. E as folhas não eram um caderninho, não era uma caderneta que tu põe no bolso hoje. Era folhas pesadas, grandes. E a caneta daquela época não era uma Bic que tu põe penduradinha no bolso aqui bonitinho, não. Sei lá, tinha que levar uma coisa com tinta.
E o Ahmed dava aquela sacolinha que tinha os instrumentos de escrita, de caneta e papel. Onde ele ia, andava com aquilo. Até que uma pessoa falou para ele, dizem que foi o filho dele que disse, e outros falaram que foi os seus alunos. Ele com 70 e poucos anos, já antes de morrer, perguntaram: Yaba, pai, até quando você vai ficar estudando? Até quando você vai ficar anotando, sublinhando, escrevendo, pai? Até quando o senhor vai ficar escrevendo? Daí ele disse: filho, o conhecimento do berço até a sepultura. Eu vou aprender. Enquanto eu estiver vivo, eu vou estar aprendendo, escrevendo, anotando, copiando. Que frase bonita, cara. É uma lição de vida para todos nós, que conhecimento não tem idade para começar e não tem idade para terminar. A frase é bonita, a história é bonita. Mas foi o profeta Muhammad que disse que falou? Não, não foi ele. Ele não disse isto. Ele não disse isto. Foi narrado pelo Imam Ahmed, né? Foi dito que o Imam Ahmed falou isto. E a moral da segunda história é, ou seja, continue aprendendo, cara. Continue estudando. Mas eu tenho... Cara, conhecimento não tem fim. Tem começo, mas não tem fim. Continue lendo. Do berço até a sepultura. Isso mesmo. Continue lendo, aprendendo, sabe? Aprender é uma coisa... Ler, aprender, estudar é uma coisa mas tão gostosa, que olha os pássaros cantando, olha os pássaros louvando a Deus. Allahu Akbar. Conhecimento é uma coisa que não tem fim, cara. Quem acha que chegou ao fim é porque tem que começar tudo de novo. Vamos voltar com o Imam Ahmed. Imam Ahmed dizendo: conhecimento do berço até a sepultura. Vai ficar estudando. Não, estudo, eu leio porque isso é uma vocação, eu gosto. Isso é o Ahmed está querendo dizer. Mas foi dito do profeta isso? Não, não foi. O significado é verdadeiro? Para finalizar, nem tudo que o profeta de Deus disse é verdadeiro e tem sentido, mas nem tudo que é verdadeiro tem sentido significa que o profeta de Deus disse. Portanto, o conhecimento, ele abre o leque, te dá outras visões, te faz enxergar mais longe e te faz a pessoa distinguir o certo do errado. Com um conhecimento correto, a pessoa se beneficia com o conhecimento e beneficia os outros. Com um conhecimento que não é conhecimento, é fake, é o achismo, a pessoa se prejudica e prejudica os outros. Como disse um grande educador brasileiro, não existe pessoa tola, burra, não existe pessoa tola e burra a ponto de não aprender mais. Eu sou tão burro que não consigo aprender nada. Não. Todo mundo, enquanto estiver vivo, consciente, consegue aprender algo. E não existe pessoa tão inteligente que não precise aprender mais. Essa frase, esse grande educador brasileiro, que é um patrono da educação, né? Dizem, né? Ela tem todo sentido. Não existe pessoa com conhecimento mínimo a ponto de dizer que eu não consigo aprender. E não existe pessoa com conhecimento elevado a ponto de dizer eu não preciso aprender. Não existe pessoa inteligente que pode dizer não, eu não preciso aprender mais. E não existe pessoa, entre parênteses falando no Brasil, burra, estúpida, ignorante, imbecil, idiota, a ponto de dizer eu não consigo aprender mais. Que Deus nos dê o entendimento, o conhecimento, a compreensão, que esse conhecimento seja benéfico para nós, benéfico a nós e aos outros, e que fiquemos longe da ignorância, porque a ignorância, a vaidade, a estupidez é um prejuízo para a pessoa e para os outros também. E até o próximo vídeo. Assalamu alaikum.